Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o sétimo podcast do Caput Descomplica, o podcast oficial do Caput Cursos em parceria com a editora Lumenhures. Lembre-se sempre de dar um like e de se inscrever no nosso canal. O podcast de hoje tem como tema a prova digital no processo penal. Esse é um tema que está muito em discussão porque a nossa sociedade é considerada uma sociedade de informação com o avanço substancial da tecnologia e o STF, nesse ano, considerou como ilícita uma prova do WhatsApp Web, que foi um print de WhatsApp, sob o argumento de que a prova ela pode ser facilmente adulterada, as mensagens elas podem ser apagadas, e não fica registrado no servidor do WhatsApp que aquela mensagem foi apagada, em razão da criptografia de ponta a ponta. Além disso, muitos crimes vêm sendo cometidos pela internet hoje em dia, como os golpes de WhatsApp, invasões de redes sociais, discursos de ódio e diversos outros crimes que vêm sendo noticiados pela mídia. No âmbito do direito civil, nós discutimos no quarto episódio, eu deixo o card aqui em cima, sobre o uso dos emojis como meio de prova. O vídeo está disponível aqui no nosso canal e naquele episódio eu mencionei sobre um processo penal que teve como um dos elementos de prova um emoji. Naquele momento, o administrador de um grupo de WhatsApp foi condenado porque, em vez de ele rechaçar a conduta que estava acontecendo ali no grupo de WhatsApp, excluindo os membros, ele mandou um emoji rindo, que foi considerado como uma chancela daquele ato criminoso. Então, o direito ele vem debatendo sobre os limites do uso desse meio de prova no âmbito processual, justamente porque o direito precisa acompanhar o avanço da sociedade e também o avanço tecnológico. Para tratar desse tema, nós contamos aqui com a presença da Larissa Rodrigues, que é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, advogada e professora universitária. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Murilo. Apesar de hoje não ser o tema do meu dia a dia da advocacia, mas é um tema de muita relevância para nós do mundo jurídico e para todos aqueles usuários dos aplicativos de mensagem instantânea, né? Então, muito obrigada mais uma vez e vamos lá. Na verdade, esse é um tema muito interdisciplinar, né? É um tema processual, hoje em dia se fala muito do WhatsApp como meio de prova, mas no processo penal há uma rigidez um pouco maior por envolver pena, envolver direitos e garantias fundamentais, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. E a gente vai explorar um pouquinho mais nesse episódio de hoje. E, claro, para aprofundar sobre esse tema, nós estamos aqui com a presença do Glênio Puziol Gilberti, que é advogado criminalista, especialista em direito penal e econômico pelo IBC-CRIM Coimbra e mestrando em processo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Glênio, seja muito bem-vindo. E eu já começo te fazendo uma pergunta, que é: qual é a importância de tratar desse tema atualmente, considerando o contexto que a gente está vivendo, de um avanço tecnológico significativo? Nós estamos no que se comenta da Revolução 4.0, numa dimensão digital muito grande, em que os processos, muitas vezes, apresentam os prints como um elemento de prova, e se há limites para esse uso da prova digital no processo penal e o entendimento da jurisprudência. Bem-vindo novamente, fica à vontade. Boa tarde, Murilo. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar. É uma iniciativa muito legal de vocês. E já respondendo a pergunta, a importância de estudar esse tema é total, né? A gente dificilmente hoje em dia vai ter algum processo judicial ou alguma negociação em que não vai haver uma prova digital ali, seja uma conversa de WhatsApp, até uma assinatura digital, até porque, como você disse, a sociedade ela vai evoluindo. E para o processo penal, isso também fica muito em voga, porque justamente nós temos que observar os limites na utilização dessa prova. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que observar é que, no processo penal, a forma ela é garantia, né? Então, você tem que sopesar ali
a integridade da prova, como você vai admitir e valorar essa prova com o devido processo legal, com uma possível invasão ali, de privacidade do investigado e também do direito da vítima, né? Então, a gente tem que observar esse devido processo legal também na prova digital, que é cada vez mais utilizada hoje em dia. Observar esses limites, né? Em relação à jurisprudência, como você disse, houve uma decisão que declarou ilícita a prova utilizada no WhatsApp Web, né? Essa questão da prova digital no processo penal, principalmente de WhatsApp, tem uma ligação intrínseca com a cadeia de custódia da prova, né? Que, apesar de não ser uma matéria só do processo penal, o pacote anticrime, agora, ele trouxe expressamente nos artigos 158A até o F, desaguando no 59, que vai falar do exame de corpo de delito, essa necessidade de preservação da cadeia de custódia da prova, justamente para a gente poder saber se não houve adulteração dessa prova, né? Então, os tribunais estão decidindo pela ilicitude da prova, justamente porque a prova digital é uma prova muito volátil. É difícil de você saber se ela foi adulterada ou não, como que... E aí, isso tem muito a ver com a questão do corpo de delito mesmo, da perícia, né? A perícia aqui na prova digital para o processo penal, para garantir essa cadeia de custódia e a integridade da prova, ela vai ser mais fundamental do que nunca nesse contexto. Ô, Glênio, tem uma curiosidade, e aqui de fato é realmente uma curiosidade minha, de entender em que momento essa questão dos emojis e qual a consequência que elas têm no âmbito de um processo penal. E aí eu digo o seguinte, por exemplo, quando a gente imagina e fala sobre essa questão do WhatsApp sendo utilizado no processo penal, enfim, a gente está imaginando dentro de um leque de crimes variados, e aí eu estou falando de crimes que são de juizados especiais criminais, até... ou assim, existe um leque restrito ou não? Essa questão hoje ela já é discutida na universalidade de crimes que a gente tem previstos na legislação penal. Então, como eu disse, né, dificilmente você vai ter hoje em dia, até num processo penal, algum processo que não vai haver, por exemplo, um print de WhatsApp, uma apreensão de um telefone, alguma coisa desse tipo, né, para acessar essas conversas. Mas aí a gente tem toda uma diferença aí. Por exemplo, crimes contra a honra, né? Por exemplo, pode ser cometido um crime contra a honra através dos emojis, justamente porque eles expressam ali algumas emoções, né? Mas aí, nessa questão de crime contra a honra ou algum discurso de ódio, o juizado especial criminal ele é um procedimento, né, mais simples. Então, não teria necessariamente uma perícia ali, vamos dizer assim, diferente de um tráfico, né, de um processo de tráfico que já vai ter perícia, vai ser resguardada ali essa prova com a cadeia de custódia. No juizado especial criminal, não. E aí a gente tem que tomar cuidado para ver como que a gente registra essa prova para poder fazer uma queixa-crime, por exemplo, né, que é a inicial da ação penal privada. E aí a gente tem como fazer, por exemplo, um registro de ata notarial, né? O notário ele vai dizer que aquilo ali foi retirado daquele telefone daquela pessoa, né? E apesar de de você não ter certeza que a prova não foi adulterada, é um elemento, sim, de maior segurança na hora de poder fazer um processo desse, e quem está se defendendo também deve observar esse contexto, né? Então, Pode falar, Larissa. Dizer, então, que, assim, quando a gente fala, quando a gente assume e admite a possibilidade do WhatsApp, do emoji como prova, então a gente está assumindo a possibilidade de enfrentar isso de maneira mais ampla possível, né, dentro do processo penal. Sim. Então,
Desde Sim, crimes que são ali do juizado especial até esses crimes mais complexos, como você colocou, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Mesmo sim, porque, só complementando, a gente está vivendo um contexto de os golpes do WhatsApp estão disseminados, né? Toda semana a gente acompanha alguém que foi vítima ou de tentativa de invasão do WhatsApp, ou agora estão criando fakes com outros números de telefone, usando a foto da pessoa e se passando por ela. Então a gente fica muito dependente também de prints de WhatsApp sim, para sim. poder fazer um boletim de ocorrência ou para o próprio processo penal. A questão é que, por exemplo, quando o celular é apreendido, consegue-se fazer uma perícia naquele aparelho. Hoje em dia existem programas que conseguem verificar mensagens que foram apagadas, acredito eu, se eu não me engano. Aham. Mas em crimes de menos potencial ofensivo, como difamação, injúria, calúnia, eu não sei até que ponto um celular ele pode ser apreendido para fazer esse tipo de perícia. E é aí que entra a ata notarial. E explicando a ata notarial é o tabelião de notas, ele dá o testemunho dele, né? Como tem fé pública, ele dá o testemunho dele sobre o que ele está verificando ali naquele aparelho eletrônico. A grande questão que a gente volta sobre o que nós já comentamos no outro podcast é quem é que tem condição econômica para fazer essa ata notarial? Até que ponto nós podemos depender de ata notarial e até que ponto um simples print de WhatsApp também gera uma insegurança jurídica ali de decidir um processo com base nisso. E é muito nesse sentido que eu acredito que o STJ deve ter ido. É importante, Glênio, até esmiuçar Uhum. um pouco mais qual foi o entendimento do STJ para considerar essa prova como ilícita, porque eu vi nesse processo que em primeira e segunda instância a prova ela foi considerada como lícita, mas aí chegou e o STJ reverteu isso, né? Certo. Então, vamos lá. No processo penal, a gente depende muito também do conjunto probatório, né? Então, para você pegar essa prova de WhatsApp e utilizar ela quase que como uma prova cabal ali de condenação, você tem que ter a cadeia de custódia da prova, né? E o ministro relator, eu vou até ler um trecho aqui que ele destacou em relação ao WhatsApp Web, que é o seguinte: a eventual exclusão de mensagem enviada na opção apagar somente para mim ou de mensagem recebida, em qualquer caso, não deixa absolutamente nenhum vestígio, né? Seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperado para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da sua tecnologia de criptografia de ponta a ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. Então, não teria como a gente saber justamente mesmo se houve uma adulteração dessa prova, né? Então, seria justamente naquela questão do processo penal como garantia, já que o processo penal vamos dizer assim, o braço do Estado ali que vai haver prisão, né, pena privativa de liberdade, você vai entrar mais na intimidade das pessoas para poder prender. Então, deve haver sim um controle de legalidade da admissão dessas provas. Por outro lado, como disse, se você apresenta uma prova dessa numa delegacia ou numa ação penal privada, não quer dizer que essa prova não vai valer. Mas é importante que junto com esse print ou esse WhatsApp Web, sejam apresentados outros elementos, testemunhas, outros tipos de elementos de convicção. A mensagem, né, o simples emoji, assim, e acho que isso também se assemelha muito com o que a gente discutiu no âmbito do processo civil, na maior parte das vezes, deve estar inserido dentro de um contexto, né? Então, assim, não é o emoji de maneira isolada que será suficiente e que será considerado como prova cabal de um crime, de um delito ou coisa que o valha, né?
Então, e aí acho que, de novo, isso caminha em paralelo, junto com o que a gente discutiu no âmbito do processo civil, né, Murilo? No sentido de que o emoji, ele é uma imagem que exprime uma ideia. Então, é uma ideia que deve estar inserida dentro de um contexto, e aí, né, você precisa, e aí a jurisprudência, os julgados, os casos que chegam até a justiça brasileira têm caminhado muito nesse sentido, né, de analisar aquela imagem dentro de um contexto que vai levar ou não a uma condenação, vai levar ou não a ser utilizado como prova, né, Murilo? Acho que isso lembra bastante o que a gente conversou aqui com a Tiele aquele dia também no podcast. Sim, exato. E eu verifiquei que mas foi o que nós conversamos. No processo penal, tem umas peculiaridades em razão das garantias constitucionais ainda maiores, né, com relação ao réu, enfim. Devido ao processo legal, legalidade, contraditório, ampla defesa. No Congresso Nacional, tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 4349/20, que trata exatamente das questões das provas digitais no âmbito do processo penal. E aí, a ideia desse projeto é exatamente condicionar o uso desse meio de prova à disponibilidade dos metadados e da descrição dos procedimentos para verificação da autenticidade e da integridade da prova. Então, há uma preocupação nesse projeto de lei, que é do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, em demonstrar a autenticidade dessa prova. E eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos, não só no direito penal, mas em todos os ramos do direito, no processo civil, no processo trabalhista. Porque, infelizmente, hoje em dia, existem programas que você consegue adulterar as conversas. Não a conversa que você teve com aquela pessoa, mas você consegue criar uma nova conversa como se estivesse conversando com aquela pessoa. No WhatsApp, eu não sei se isso é possível. Eu sei que no Instagram é possível criar uma conversa fingindo ser o perfil daquela pessoa, quando na verdade não é. Isso é muito perigoso. E foi exatamente o que o Glênio disse. É muito importante, assim como nós discutimos naquele dia do emoji, avaliar o contexto daquela prova e não só aquela prova em si como isolada. A grande dificuldade é que muitas vezes os crimes são cometidos isoladamente no meio digital. E aí, como que nós vamos resolver isso? Porque os crimes hoje, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento social, os crimes digitais aumentaram muito. Né? Tem crimes com Pix, crimes com ligações, crimes com WhatsApp, crimes com Facebook, discursos de ódio, comentários nas redes sociais ofensivos, com injúria, difamação, calúnia. Como que a gente resolve essa questão das provas? Porque a internet virou uma terra sem lei, praticamente, né? Hoje em dia. Como que nós vamos resolver essa questão da prova quando o crime ele é cometido isoladamente no campo digital? Glênio, eu jogo essa bomba para você. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente tem que tentar, pelo menos, saber se essa prova não foi adulterada, porque a prova digital ela é muito volátil, né? Ela pode ser adulterada com facilidade, mas a gente também tem o lado de quem é a vítima, né? Então, como que eu acredito que isso vai ter que ser debatido, inclusive para mudança legislativa, inclusive para questões de juizado, né? Porque a gente tem que ter algum controle também dessa prova, porque, como você disse, ela tem muita probabilidade de vir isolada também. Então, a gente não pode rechaçar totalmente, mas também não pode aceitar ela como se sem um controle ali da cadeia de custódia mesmo, sob pena também de cometer uma injustiça, vamos dizer assim. Eu acho que isso deve ser objeto de uma ampla discussão para poder, nos termos desse projeto de lei, que eu confesso que eu não conhecia, é muito interessante,
para a gente poder admitir essa prova com um maior grau de segurança, entendeu? E No processo penal. Sim, e essa toda discussão vai adentrar também, eu não sei exatamente a profundidade, mas na proteção de dados pessoais também, né? Perfeito, sim, sim. Porque a gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente os dados sensíveis, né? E aí Sim. você vai ter, talvez, num processo, numa investigação, você pode expor até dados de terceiros. Sim, Então, exato. que ficaria Sim, e a Lei Geral de Proteção... um regramento dessas questões, né, também. Sim, e a Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando, ela já está em vigor. Esse ano já é possível, inclusive, aplicar multas em razão de descumprimentos, e todos esses temas, eles estão absolutamente interligados. No processo do trabalho, essa discussão, e aí eu digo processo do trabalho porque nós aqui somos do processo do trabalho, praticamente é muito difícil, hoje em dia, um processo trabalhista em que não haja prova digital. O WhatsApp está presente, hoje em dia, na esmagadora maioria das ações trabalhistas, de reconhecimento de vínculo, de horas extras, e até mesmo no direito à desconexão, que a gente tratou sobre o direito à desconexão no episódio passado do podcast, né? Que é exatamente a atuação ali do empregador que gera essa conectividade intensa do lado do empregado. Mas não chegamos ao ponto ainda de ter a prova totalmente questionada. Nesse caso, é importante garantir o direito ao contraditório e ampla defesa, e a outra parte tem todo o direito de se manifestar e alegar que a prova foi adulterada e provar que, na verdade, aquela conversa não aconteceu, né? Mas a prova ela não chega ao ponto de ela ser considerada ilícita ou totalmente descartada. E não teria como mesmo, claro que tem ali as suas fragilidades, não teria como exatamente em razão do que eu falei. Quem é que tem acesso à ata notarial? A ata notarial é um mecanismo caro, feito em cartório. O reclamante, o trabalhador que recebe um salário mínimo, será que ele vai ter condições de fazer uma ata notarial? No direito de família, será que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, pedindo um divórcio, precisando de pensão, será que ela vai ter condições de fazer uma ata notarial? Mas claro que dá uma segurança maior para aquela prova, porque o tabelião vai testemunhar que aquela prova é verídica, que ele está visualizando que aquilo é verdadeiro. Mas também é muito importante garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa à parte contrária. Sim, concordo plenamente, né? O contraditório aí é fundamental, né, para poder você rebater, inclusive quando for apresentado só a conversa, que é as questões de fato que estão na conversa ali, né? E, Glênio, existem, além do WhatsApp, existem outras provas digitais muito utilizadas no processo penal, assim, que têm sendo utilizadas com mais recorrência. Como que está a parte tecnológica dentro da investigação, dentro do conjunto probatório? Tem muita discussão a respeito de reconhecimento facial por inteligência artificial. A inteligência artificial também está sendo muito discutida no âmbito interdisciplinar do direito, mas no âmbito assim de investigação, de produção de prova, quais elementos de prova digital, assim, olhando do ponto de vista hoje da vítima, né? Quais recursos que se pode utilizar hoje em dia para se provar que foi cometido um crime? Então, vamos lá. Eu até fiz um estudo recente acerca de inteligência artificial utilizada no Poder Judiciário, e essas questões de reconhecimento facial e outras, né? O que se fala é que você tem que ter uma possibilidade de fazer uma auditoria, né? Justamente para poder saber, entender como que se chegou àquela prova, né? Existem até pessoas que falam expressamente contra, que num processo criminal você não pode usar inteligência artificial, não poderia usar inteligência artificial.
porque não teria como uma pessoa comum saber como aquilo ali foi produzido, entendeu? Mas aí entra também, de novo, a questão do contraditório, né? O investigado ou o réu, ele vai ter ali a oportunidade, às vezes também de contrapor uma perícia ou contratar um assistente técnico para poder saber, um especialista, justamente para mostrar como que aquilo ali foi efetivado. Então, aproveitando aqui para fazer um merchan, nesse mês eu e a professora Tainá Guiar Junquilho, que também estudou na faculdade junto com o Glênio, nós lançamos um livro chamado Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar. E nesse livro, nós temos 2 artigos de direito penal muito interessantes que tratam do direito penal. Eu estou aguardando o meu. Do direito penal e da tecnologia. Um é do Eduardo Bolsoni Riboli, que tratou da investigação criminal por meio de software de espionagem no contexto luso brasileiro. Ele fez um estudo comparado entre Brasil e Portugal. E o outro é do Túlio Felipe Chanoer Januário, que inclusive participou do evento de lançamento do nosso primeiro evento de lançamento, e foi sobre as considerações preambulares acerca das reverberações da inteligência artificial no direito penal. Então, são 2 temas muito interessantes para quem estuda sobre os impactos da tecnologia no direito penal. Eu acredito que são 2 temas muito em foco nesse momento, né? Porque a Revolução 4.0, ela coloca nós, operadores do direito, e o legislador para pensar de que forma nós vamos ter que acompanhar essa evolução. Não tem jeito, de alguma forma nós temos que acompanhar. Como nós vamos acompanhar? Garantindo todos os direitos fundamentais, né? Seja do acusado ou da vítima. Então, pessoal, nós podemos finalizar nosso podcast de hoje. Foi um tema muito interessante, complementando muito também o que a gente já vinha discutindo em outros podcasts, né, Larissa? Principalmente sobre os emojis, o podcast também com a Tainá. E é muito bom a gente poder explorar esses temas, aprofundar cada vez mais nas áreas de conhecimento, né? Então, muito obrigado, Larissa, Glênio, muito obrigado por ter aceitado vir aqui falar um pouco sobre esse tema, um tema muito em alta por causa dessa decisão do STJ, que eu acredito que deixou todos nós com muitas dúvidas, ainda mais dúvidas, porque a gente estava realmente utilizando os prints de WhatsApp de uma maneira muito deliberada, e agora a gente precisa pensar de como fazer isso com mais segurança, de dar uma segurança maior para aquela prova, uma autenticidade. E essa decisão do STJ foi muito nesse sentido, embora tenha acontecido no âmbito do direito penal, colocou a gente em outras áreas para pensar também, será que esse entendimento nos afeta? Será que isso será aplicável também no processo do trabalho, no processo civil? Então, naturalmente, se torna uma discussão interdisciplinar. Então, muito obrigado, Glênio, mais uma vez. Muito obrigado, Larissa. E até mais.